Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, bom dia. Graças a Deus que nos dá a vitória, né? Antes da ministração, eu quero só compartilhar um pouquinho com os irmãos sobre a programação em Moçambique, né, do Natal. A dinâmica em Moçambique é muito diferente daquilo que a gente, talvez você imagine. Eu já conheço o contexto, né? Então, quando a gente fala almoço de Natal, é para você entender que é uma programação de Natal, mas não tem uma data específica, porque tudo depende se vai estar chovendo, se não vai estar, a distância, quem vai poder ir. Então, nós tivemos um primeiro almoço, daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo rapidinho para os irmãos, que foi em Getsemane, que aconteceu antes do Natal. Precisou ser antes do Natal para que alguém chegasse lá antes que a chuva aumentasse e ele não conseguisse chegar lá de jeito nenhum, né? Então, são desafios. Essa semana a gente tem vivido outros desafios, né? Na sexta-feira passada, agora tivemos uma coisa muito trágica. O filho do pastor Antônio, que lidera a equipe lá, faleceu no acidente de moto, né? 25 anos de idade, bateu no carro e faleceu, né? Hoje, por exemplo, seria programação em vários lugares, foi adiado para o domingo que vem, por conta disso e também outras situações, né? Mas principalmente pela perda desse jovem, né? Que eu conheci ele, muito novo, né? São situações, né? Desafios que acontecem, mas tem sido uma grande bênção poder abençoar as crianças em vilas isoladas, alguns lugares de difícil acesso. Para você ter uma ideia, o primeiro lugar que você vai ver ali, aliás, pode colocar o vídeo, Guilherme, para a gente ver. Esta é a igreja Getsemane. Estamos aqui congregados neste domingo, dia do almoço das crianças. Deus nos abençoe até aqui. Muito obrigado pelas vossas orações por essa igreja. Amém. Esta é a igreja Getsemane. A canção diz que nunca irei deixar do evangelho, porque senão vou perecer. É uma bênção por essa congregação. Amém. Esses são os pais das crianças. Sentaram num lugar diferente por causa da chuva. Que está a chover em Getsemane. Então não tem espaço suficiente para sentar no mesmo lugar. As crianças estão lá embaixo da árvore e agora é o momento do almoço. Vocês também não façam isso. Se você é pastor,
chegamos em Metsemane a primeira vez, é um lugar muito isolado, né? Para chegar lá são 25 quilômetros andando num banco de areia. E as crianças, quando nós servimos o alimento, nós tínhamos tipo 10 crianças comendo na tampa de um caldeirão, mais 10 comendo na tampa do outro. Não tinha prato, não tinha nada, todo mundo com a mão, ninguém tinha problema, não tinha outro jeito, né? Agora já tem pratos. E não sei se você viu que, como choveu, e lá não chove facilmente, é um milagre chuva em Metsemane, e coincidentemente nesse dia estava chovendo, e as crianças se reuniram dentro de uma casa. Vocês viram a casa? Ela não tem janela, é uma casa redonda, feita com madeira, coberta de tipo sapé e revestida com matope. Nós construímos uma casa dessa lá. Eu tenho uma casa lá em Moçambique, lá em Metsemane. Eu pedi ao irmão, constrói uma casa para a gente exatamente igual à casa de vocês aqui. Eu não tenho a foto aqui agora, mas a casa ela é redonda, tem uma porta de entrada, não tem janela, até porque porta precisa ter uma só. E é melhor ter uma só, porque lá tem escorpião e cobra, então não vai entrar nada dentro da sua casa. Mas é bem confortável, é agradável, é fresquinho, gostoso de dormir. Sabe quanto custou a casa, irmãos? R$800. R$800 com material local, a pessoa construiu para nós a casa. Então, quando o Moisés, que foi agora lá, tá com os irmãos, né? Ele ficou na nossa casa lá. Então tem a casa lá missionária, né? São lugares que a gente não imagina o tamanho da dificuldade, mas eu nunca vi lugar com tanta fome pela palavra de Deus como eu tenho visto nesses lugares, como Metsemane, Macaringue, Maconguele. O povo com sede, essas crianças louvando a Deus, mover de Deus nesses lugares, né? E até, inclusive, depois o Guilherme vai projetar aqui o Pix da Missão Conectar, se alguém desejar cooperar. Até uma pessoa me perguntou esses dias, ainda dá tempo de fazer alguma coisa? É claro que dá. Né? Ainda domingo que vem, o que ia acontecer esse domingo ficou para o próximo domingo. Né? São várias regiões, né? Várias localidades, e nós estamos com o alvo de comprar alimento também para famílias dos obreiros que estão passando dificuldades, né? Queria pedir que você ore por Moçambique, sabe? Ore por cada obreiro, cada localidade, também pela Índia, né? Esses dias eu estava falando com o David Astana, que é um amigo. Quando eu vou para Uttar Pradesh, eu fico na casa dele, ele é indiano, ele é Rohini. Eles plantam igreja no interior, nas vilas isoladas. Há 2 anos atrás, ele ficou 6 meses preso por causa da pregação do evangelho nas vilas, né? E aí ele me passou um relatório esses dias de que no estado de Uttar Pradesh, no ano passado, agora de 2025, né, tivemos lá 206 ocorrências ou incidentes de perseguição a cristãos. E, ao todo, foram 312 pastores e cristãos enviados para a prisão em 2025, em Uttar Pradesh, só no estado de Uttar Pradesh. Desses, 236 já obtiveram ou conseguiram fiança, sair. Porém, ele pediu oração porque 76 ainda permanecem encarcerados. Essa é a realidade na Índia, mas não se enganem. Apesar da dificuldade, apesar do problema, esse irmão me escreveu logo a seguir, disse: esse ano nós queremos entrar em mais 1000 vilas aqui no interior da Índia. Queremos ganhar 4.000 famílias para Jesus. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, né? Ministrar um pouco. Hoje é um culto, inclusive, voltado para a ceia. Então, é muito importante a gente meditar na palavra do Senhor. E por que as pessoas conseguem, os discípulos, né, de Jesus, conseguem, mesmo diante da perseguição, diante da pressão, ainda assim permanecerem fiéis ao chamado, a ir. Por exemplo, o pastor perdeu o filho e ele entrou em contato comigo e disse: por favor, tenha paciência, esse domingo não vai ter como, mas no outro domingo nós não vamos deixar de procurar as crianças daquela localidade, da outra localidade, porque eles estão focados numa coisa: fazer o que Jesus mandou fazer, custe o que custar, a um preço. E apesar do preço,
existe um caminho para a gente fazer isso, e isso é o que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, eu gostaria de ler com os irmãos, primeiramente, um versículo que eu estou meditando esses dias, muito, muito forte, que está em João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz assim, o contexto aqui, Jesus está próximo à crucificação. Quando chega no livro de João, depois do capítulo 14, são instruções, os momentos com os discípulos, Jesus está no caminho para a cruz, vai enfrentar a cruz. Os discípulos estão no momento que eles sabem que é crítico, um momento de muitos desafios, muitos vão ficar desanimados, entristecidos, muitos vão sofrer por causa da morte de Jesus, até porque nesse momento era tudo ainda sem nenhuma clareza, ninguém sabia o que realmente poderia acontecer, nenhum dos discípulos, embora Jesus soubesse, né, exatamente para onde ele estava rumando, né, para onde ele estava indo. E Jesus virou para os seus discípulos nesses últimos momentos e disse no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Muito interessante. Jesus, nos momentos mais críticos, ou no momento mais crítico dele, também dos discípulos, a palavra mais importante que ele libera para os seus discípulos foi essa. Eu deixo-vos a paz. E quando ele diz deixo-vos a paz, ele está... nós precisamos entender o que paz significa aqui. E para entender isso, eu quero linkar esse texto com outro texto da Bíblia que também fala sobre paz. E eu quero falar um pouco para os irmãos hoje sobre essa paz. E o outro texto está em Juízes, capítulo 6. No livro de Juízes, capítulo 6. Não está precisando de uma água aqui. Juízes, capítulo 6. E, de fato, vamos fazer um contexto aqui. O livro de Juízes foi escrito num momento muito escuro, muito difícil, talvez um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Porque o povo tinha chegado na terra, conquistou a terra, entraram nas cidades, eles tomaram posse, mas as gerações foram passando. E a geração aqui, da época do capítulo 6 aqui, que a situação, a história de Gideão, né, que nós vamos abordar rapidamente, era uma geração que não presenciou a travessia do Mar Vermelho, não passaram por todas aquelas experiências de provisão do maná. Eles ouviram os pais falarem, mas ouviram e não tinham experimentado aquilo que era o Deus que tirou o povo do Egito com mão forte. E isso é muito sério, nós precisamos ter, preste atenção nisso, todos nós precisamos ter experiências com Deus, amém? Precisamos conhecer quem é Deus na caminhada, na jornada, no deserto, nas dificuldades, saber quem é Deus, porque Deus, ele vai se manifestando, vai se revelando a nós à medida que nós vamos caminhando com Ele. E nesse texto aqui, o contexto é que os midianitas e amalequitas, todas as vezes que Israel ia fazer a colheita, no momento do plantio, colheita, então eles marcavam. Quando era colheita, eles vinham contra Israel. A Bíblia diz que o número de pessoas era tão grande dos midianitas que não tinha como contar. Era inumerável. Os israelitas comparavam isso como um ataque de gafanhotos. Eles vinham como gafanhotos. E então eles varriam a terra, levava todo o gado, ovelha, plantio, tudo, levava tudo com eles e deixava a terra empobrecida, enfraquecida, sem provisão, sem comida. E por causa disso, naquela época, os israelitas começaram a construir as cavernas
morar em cavernas, esconder coisas em subterrâneo, criar condições para sobreviver. E no texto de capítulo 6 aqui de Juízes, a Bíblia fala que Gideão estava malhando o trigo no lagar. O lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de amassar uva, de pisar as uvas. Mas para esconder o trigo, Gideão estava exatamente no lagar para tentar salvar algum alimento para a família. E é nesse contexto que o povo, gemendo por causa da opressão dos midianitas e tudo, eles começaram a clamar a Deus, pedindo a Deus misericórdia. Lembrando que nesse contexto o povo não entendia ainda quem é o Deus que eles estavam clamando. Até porque eles acreditavam que podiam também ter um altar a Baal. Então lá no sítio, na casa, né, de Joás, pai de Gideão, né, havia ali um altar a Baal e um pequeno bosque em volta desse altar. E ali eles adoravam ao deus Baal e ao mesmo tempo pediam ao Deus do céu. Então o povo estava confuso, sem entender, e é muito importante entendermos isso, porque precisamos saber quem é o Deus que nós estamos andando. Amém, amado? Ele é um Deus ciumento, ele tem ciúmes, né? Ele não divide espaço, por isso Jesus falou, vocês não poderão servir a dois senhores, vocês vão ter que optar, porque ou vocês vão amar um e odiar o outro, não tem como, aqui não tem meio termo, embora nós teríamos a maior facilidade de dividir o coração com 20, 30, 50 deuses, não teria problema para nós. A gente dava uma oferenda para cada um, estava tudo certo, igual na Índia, assim que eles fazem. Só que o Deus do céu, o único Deus verdadeiro, ele tem uma relação exclusiva com o seu povo, amém? E ele então mandou um profeta, e o profeta foi e disse, olha, fui eu, o Senhor, que tirei os seus pais do Egito, da escravidão, e dei posse a essa terra, mas vocês se esqueceram e vocês foram atrás de outros deuses, foram adorar outros deuses, por isso que vocês estão sofrendo. Aí o povo começou a clamar. Aqui tem uma coisa muito interessante, a ida desse profeta foi muito importante, porque fez o povo, na vaga memória deles, lembrar, é verdade, eles contavam mesmo, falaram que teve um Deus, coisa interessante. E aí, irmãos, naquele dia, de repente, um belo dia, Deus resolveu pisar na terra. Porque Deus escuta o clamor do seu povo, Ele escuta o gemido, o mesmo que ele ouviu lá no Egito, ele desceu. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor se assentou debaixo de um carvalho que está lá na terra de Joás, né, do pai de Gideão. E o anjo ficou ali assentado. Aqui, às vezes a gente lê o texto e não percebe os detalhes, mas ele tinha um cajado, ele estava sentado. As pessoas ali, é muito fácil identificar que tem uma pessoa lá debaixo da árvore, lá debaixo do carvalho, tem uma pessoa, mas Gideão, ninguém sabia que era anjo do Senhor. E aí aconteceu, né? E a palavra diz assim, eu quero ler com vocês essa parte. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. O anjo disse para ele. Respondeu-lhe Gideão, ai, meu Senhor, ou Senhor meu, se o Senhor é mesmo conosco, Gideão não sabia que estava falando com o próprio Deus. Porque aqui fala que era o anjo, mas logo na frente você vai ver que ele fala, o Senhor falou com ele. Era o Senhor. E aí disse, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, aí aqui vem o Senhor, entende? Agora já não é o anjo, o Senhor vira para ele e diz,
vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Glória a Deus. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe então o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha a diferença. O Deus que está conosco é o Deus capaz de nos dar a vitória absoluta. O exército aqui inimigo era inumerável, era como gafanhotos, não podia contar, eles tinham armas, eles tinham poderio, e eles vieram para romper com tudo, para aniquilar, para tomar, para roubar, para saquear. Na verdade, era uma ação de gafanhotos mesmo, para saquear, para roubar a terra, para destruir. E o Senhor está dizendo: já que eu estou com você, você vai destruir eles, você pode destruir eles como se fosse um homem só. Já pensou o que é destruir um exército como se estivesse destruindo uma pessoa? É disso que Deus está falando, uma pessoa. Porque Deus está conosco. E aí, esse texto é muito revelador. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando Gideão ouviu isso, ele disse: se eu tenho achado graça diante do Senhor, aqui ele não sabia ainda com quem estava falando. Ele pode ter pensado que era um profeta, um homem, um sábio. Então ele disse: então fica até aqui, não vai embora não, deixa eu preparar um presente. Aí ele foi lá, preparou um cabrito, trouxe comida. Ele queria servir alguma coisa para aquela pessoa que falou tão profundamente ao coração dele. Era Deus falando, amém, amados? O coração dele estava fervendo, então ele preparou aquilo, e quando chegou lá, o anjo do Senhor disse: coloca a carne aqui sobre a penha, derrama o caldo, tudo aqui. E quando ele colocou tudo lá, obedecendo o que tinha sido falado, o anjo pegou o cajado, tocou naquela comida, e aquilo foi queimado, desapareceu ali, né? Foi queimado mesmo. Então ele percebeu que estava diante de uma visão de anjos. E naquela época, alguém ver anjo ou ver o Senhor face a face significa que você vai morrer. Você está morto. Você viu a face do Senhor. Você não vai sobreviver. E foi isso. Ele foi tomado de medo quando ele percebeu. E aí, então, isso está no texto seguinte, eu estou adiantando assim. Quando o anjo apontou a ponta do cajado que trazia na mão sobre as coisas e tudo foi consumido. O anjo do Senhor, então, desapareceu da sua presença. E quando isso aconteceu, viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Quer dizer, eu vou morrer agora. Tomado de medo. Na realidade, Gideão vivia num contexto, irmãos, em que ele estava amedrontado, acuado. Era um jovem empobrecido, vivendo no meio de uma tragédia terrível com a sua família. E aí, olha só. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aleluia. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. E ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que diz que pertence aos abiezritas. Preste atenção numa coisa, precisamos entender no contexto bíblico o que é paz. Porque para nós, muitas vezes, a paz é a ausência da guerra. A paz é a ausência de problema. Deus não está oferecendo para Gideão aqui o seguinte: fica tranquilo, não vai ter guerra, você vai ficar de boa, vou destruir os midianitas. Ele falou assim: você vai lá destruir eles. E como eu estou com você, você vai destruir eles como se faz. Ou seja, Deus estava dando a Gideão uma missão, um propósito na terra, que era salvar os israelitas.
E para salvar os israelitas, para cumprir o propósito de Deus, a última coisa que Gideão precisava era de uma faca afiada, uma espada na mão, de arma de guerra, de poder bélico. Ele precisava de uma única coisa: ele precisava da paz. E a paz aqui não é um sentimento, não é uma realidade emocional. A paz, conforme a Bíblia diz aqui, é o próprio Deus. Ele, Jesus, é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. Então, a paz aqui está personificada na pessoa de Deus. Não é o que Deus faz, é o que Deus é. Deus é paz. Amém? E o que Deus está dizendo, portanto, porque eu estou com você, eu vou estar com você, e eu estou dizendo, paz seja contigo. Tudo que Gideão precisava era ter essa paz. Essa paz nos faz enfrentar os desafios. É o contrário da paz que o mundo conhece. Hoje se fala muito em paz, né? E a paz, ela é apregoada e se acredita nisso, que a única forma de produzir a paz hoje é pela força. Você vai ouvir muito isso. Os governantes estão dizendo e repetindo isso: paz pela força, paz, porque o mundo não é capaz de produzir uma paz verdadeira. A paz só encontramos em Jesus Cristo, amém? Mas os homens vão tentar simular uma paz. De que maneira? Pronto. Se você tem uma garrucha na mão, eu tenho aqui um rifle apontado para você, a paz já estabeleceu, meu amigo. A garruchinha vai para o chão, você vira amigão, meu amigo. Porque o amigo tem uma arma poderosa na mão. Você vai enfrentar um fuzil? Você vai enfrentar uma bomba? Não. Então, isso que se fala hoje, que é a paz pela força. Então, os que dominam e provocam ou promovem a paz, estão promovendo uma paz que é falsa, é uma paz que é manipulada, é uma paz que é controlada, é o controle. Eu tenho o controle, portanto, a paz já estabeleceu. O Deus que nós servimos, ele não tem essa natureza de paz. A natureza do nosso Deus é paz, é quem ele é. Ele provoca paz em qualquer situação. E a paz, ela vem para nós, para os servos de Deus, para os discípulos de Jesus, para a igreja, quando nós andamos com ele. Então ele diz: paz seja contigo. E se você tem essa paz, você é capaz de vencer os adversários. Você vai ser capaz de enfrentar as maiores dificuldades. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Jesus usou esse exemplo, inclusive, essa parábola, né? Ele conta a parábola da casa edificada sobre a areia e a casa edificada sobre a rocha. Para exemplificar uma pessoa que recebeu a palavra de Deus e quem não recebeu a palavra de Deus, ou seja, uma casa fundamentada sobre a palavra. Mas eu quero usar a mesma parábola para falar sobre paz, que a parábola pode ser aplicada, né? Então, imagine você duas casas. Uma casa edificada sobre a areia. Essa casa é a paz humana, provocada pelo homem. Ela está edificada sobre a areia. E ali dentro moram pessoas. A outra casa é a casa que está edificada sobre uma rocha. Ela está debaixo da paz de Deus. Aquela casa que está vivendo a paz, em que Deus está dentro da casa, Ele mora junto, Ele está com você. Quando vier a tempestade vai revelar uma coisa: não o poder da tempestade, não a intensidade do vento, mas a tempestade vai revelar qual é a fundação da casa. Então vem uma tempestade, a casa edificada sobre a areia vai ruir, ela vai desmoronar, pessoas vão morrer, pessoas vão ficar perdidas, mas a casa edificada sobre a rocha, ela vai permanecer. Aleluia! Nós estávamos no Peru, em Lima, esses dias atrás, né? E no prédio que a gente estava dormindo, era tardinha, parte da tarde, me parece, nós tivemos um terremoto, um tremor de terra, escala 6.0. Eu deitado na cama, aí você sabe que está no meio de um tremor de terra, eu estava no 3º andar, meu filho estava no 6º andar, e aí eu sabia que estávamos no meio de um tremor de terra porque a cama começa a balançar para lá e para cá. Então você está na cama, a cama vai balançar, a estrutura da janela está tremendo, aí em poucos segundos, e dura não muito tempo, em poucos segundos eu me dei conta, estamos
tendo um tremor de terra. Minha esposa estava no banheiro, eu chamei ela, falei, estamos tendo um tremor de terra. Ela não entendeu o que estava acontecendo. Aconteceu na região de Ancaxa, a 150 quilômetros de lá, a 100 e não sei quantos quilômetros de profundidade, e lá em Lima a gente sentiu o prédio tremendo. Mas quando eu senti o prédio tremendo, eu me lembrei de uma coisa, que em Lima os prédios têm proteção contra abalos sísmicos, eles são construídos, então somente um tremor de alta intensidade pode provocar uma quebra, um rompimento, um desabamento. Então é melhor ficar tranquilo. Se for tranquilo, só está balançando a cama, fica em paz. Se a cama virar de perna para cima, aí você corre. Essa é a realidade. Agora, se você está, irmãos, aí volta, se você está dentro de uma casa onde a paz de Deus entrou, essa casa vai vencer os desafios, as tempestades, as avalanches, os problemas, e você vai vencer, porque Deus está com você e Ele é a paz. Ele é a nossa paz. E foi justamente o que aconteceu, né? Eu estou resumindo, porque Gideão experimentou um grande milagre do Senhor. Aliás, o Senhor falou para ele, olha, aquele faz o seguinte, mata um dos bois do seu pai, de 7 anos. Aliás, ele falou, um dos bois você vai lá e arranca o bosque que está lá perto do altar de Baal, e você vai, o outro boi de 7 anos, você mata ele, você vai fazer um altar e vai sacrificar ao Senhor. E aí Gideão, esperto, esperou a noite, né, porque de dia dá problema. Então à noite ele foi e arrancou o bosque, destruiu o altar de Baal, construiu um altar, sacrificou o boi. No outro dia de manhã, o vilarejo estava procurando para saber quem é que tinha cometido tal atrocidade, destruído o altar do santo Baal. Você já pensou que coisa? Eram crentes. Destruiu o Baalzinho deles, de estimação. Aí chegaram na porta de Joás, porque descobriram que era o filho dele, Gideão, e disseram, traz o rapaz para fora, porque ele deve ser executado, ele deve morrer hoje pelo que ele fez, porque destruiu o altar de Baal. E Joás, o pai de Gideão, disse, por que mesmo que vão executar o menino por causa do altar de Baal? Ele não é Deus? Se ele é Deus, então que ele compre essa briga e execute. Deixa o Deus Baal, então, executar os que derrubaram o altar dele. E qualquer um, aí o pai nessa hora toma posição, né? E qualquer um aqui que quiser executar juízo em nome de Baal vai ser morto aqui hoje na minha casa. Aí acalmou os ânimos. Força, aí a paz pela força. A força do pai. Aí, irmãos, desistiram, e aí chamaram, acho que Baal Peor, né, que Baal contenda, ou que Baal execute juízo. Não executa nada, é um Deus morto, que eles não conheciam o Deus verdadeiro. E aí foi quando Gideão tocou a trombeta e o povo se juntou para a guerra, e era muita gente para seguir esse homem, porque Deus convocou o povo. E o Senhor falou para Gideão, olha, é muita gente para eu entregar os midianistas na sua mão. Melhor mandar para casa. Aí foi selecionando, aí fez mais de 20 mil embora, e no final sobrou 300 pessoas selecionadas por Deus, só para assistir o milagre acontecer, porque eles não fizeram nada, só para contemplar a mão do Senhor concedendo vitória aos seus filhos, amém, amados? Porque Deus não precisa de força humana, de poder humano para fazer a sua vontade na terra. Deus, quando pisa na terra, como ele fez ali, quando Deus estava debaixo do carvalho, ele chegou ali para executar juízo contra os inimigos, e nós precisamos estar prontos para esses momentos. Nós precisamos, irmãos, estar prontos para obedecer a ordem que Jesus nos deu, a ordem de fazer discípulos de todas as nações, de fazer o que Ele nos mandou fazer. E é por isso que eu estou aqui ligando esses dois textos, porque tem tudo a ver um texto com o outro, amém? Porque aqui em João, a mesmo Deus da paz está dizendo, deixo, e o que ele diz? No versículo 27, deixo-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Não é interessante? O que significa essa palavra, deixo-vos a paz? O que Jesus está falando? Preste atenção no contexto. Jesus está aqui pronto para ir para a cruz. Daqui a pouco ele seria morto na cruz.
terceiro dia ressuscitar, e daqui a pouco ele estaria subindo para a presença do Pai. Então ele está deixando a eles, ele está dizendo para os seus discípulos, eu deixo a vocês, diante da perspectiva que está diante de vocês, mesma coisa, Gideão enfrentando o exército, os discípulos enfrentando perseguição, morte, opressão, muita pressão naquela época por causa do Evangelho, e Jesus está dizendo para eles, eu deixo com vocês a minha paz. Não como o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é o que nós falamos aqui, é paz pela força, é paz que não tem duração, é paz que não tem paz. Mas a paz que ele está dizendo não é a paz do mundo, ele está dizendo eu deixo-vos a paz, e quando ele está dizendo deixo-vos a paz, é a mesma paz que estava dentro dele, porque a natureza dele é paz, ele é o príncipe da paz, amém? Ele é de natureza paz, a mesma paz que fez com que ele estivesse tranquilo para dar paz aos discípulos diante da cruz, a mesma paz que fez com que ele dormisse na polpa do barco enquanto o temporal agitava, ele estava dormindo tranquilo porque Jesus estava em paz. E ele está dizendo aos seus discípulos, vai ter temporal, vai ter tempestade, vai ter problema, perseguição, mas fiquem em paz. Eu estou dando a vocês um legado. Quando ele fala deixo, ele está falando de uma herança. Eu deixo a vocês uma herança. Qual herança? A minha paz. Tudo que a igreja precisa nesse mundo hoje para cumprir o propósito de Deus é a paz de Cristo. A gente fala muito de paz e às vezes a gente confunde paz com sentimento. Eu estou em paz. Eu lembro de um pastor que falava isso. Ele falava para os irmãos, o irmão tinha um problemão, aí ele falava, fique em paz. Ele era carioca, fique em paz. Aí uma irmã um dia se irritou e falou, como que eu vou ficar em paz, pastor, nessa situação toda? Fique em paz, né? Mas paz não é um sentimento. Não é você simplesmente, eu estou sentindo uma paz. Agora eu vou dizer, eu estou em paz, eu estou tanto problema, eu estou numa paz. Não, é que o Jesus que nós servimos, o Senhor do céu, Ele é a nossa paz. E se Ele está em nós, então Ele vai te dar paz no meio do temporal. Vem a dificuldade, mas você está em paz. Porque essa paz, ela excede o entendimento humano, amém? Ela não há como o homem compreender que paz é essa, que no meio da perseguição os irmãos estão querendo avançar com a pregação do Evangelho. Não era melhor parar tudo, fechar tudo? Não. Quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce, porque a paz. Eu lembro quando eu estive na Somália alguns anos atrás, eu queria muito, eu fui até, na realidade eu fui na Etiópia e fui até a fronteira da Somália, e eu queria muito fazer alguma coisa para ajudar os irmãos da Eritreia. E eu reuni com um grupo de pastores em Addis Ababa, pastores como Tarico Táquilo, que é um homem de Deus, estava o Luiz John comigo, que estava na Arábia Saudita, e a gente começou a falar como fazer para ajudar a igreja na Eritreia. E os irmãos, os pastores, disseram, não tem nada que se possa fazer pela Eritreia. A reunião acabou rapidinho, que não tinha o que fazer. O governo islâmico tomou conta da Eritreia e fez um censo e falou que queria legalizar as igrejas. Então pediu todos para preencher os formulários e quando estava com tudo na mão, prendeu todos os pastores e fechou todas as igrejas na Eritreia. E deu àqueles pastores a oportunidade de renunciar a Jesus. O governo dizia, se você assinar declarando que você renunciou, perfeito, você está livre. Você não precisa ficar preso, porque eles foram presos em containers marítimos, sem janela nem nada, sem luz, comendo um pedacinho de pão, um pouquinho de água por dia. Foi um martírio. Tem pessoas que ficaram 15 anos, até hoje tem gente preso lá nesses containers. Eu não tem tempo, mas eu tenho aqui testemunho de irmãs, eu ouvi testemunho de pessoas lá que estavam dentro daquele container. E teve um deles que me marcou muito, que essa pessoa disse assim, olha, foram vários anos ali, minhas unhas cresceram, o cabelo cheirava mal dentro daquele container, no deserto, que de dia é muito quente, à noite muito frio. Dentro, sem proteção nenhuma, sem sanitário, sem nada, enfiado dentro de um container. E essa pessoa disse assim, eu já não conseguia imaginar a minha vida de outra forma. Mas uma coisa, esse irmão falou, esse pastor, uma coisa, não teve um único dia que a presença de Jesus não estivesse comigo todo o tempo dentro daquele container. Jesus estava lá. O testemunho de uma irmã, até esses dias eu vi na internet,
ficou acho que 12 anos dentro do container. E ela conta como ela sobreviveu, como ela teve força para permanecer firme e inabalável. E o pastor Táquilo, que é etíope, ele, antes da perseguição na Eritreia, ele ia lá visitar as igrejas, conhecia os pastores, os irmãos, e quando aconteceu isso, ele não pôde mais voltar lá. E ele foi comigo até a fronteira, até próximo da fronteira, e ele falou para mim, ele disse assim, olha, quando aconteceu isso, e eles disseram, nega Jesus, eu sabia, ele falou, eu conheço aqueles irmãos, eu conheço aqueles pastores, eles não iam e não vão negar Jesus por nada, e não negaram. Eles permaneceram firmes. Deixa eu te contar uma coisa, eles podem prender pastores, eles podem prender homens de Deus, mas não podem impedir o avanço do reino de Deus. A Eritreia nunca teve tanta conversão como teve depois disso. Lugares que a igreja tinha 60 pessoas, passou para 600. Não tem como reunir, mas a igreja está crescendo. Os irmãos não têm o pastor, mas Deus levantou muitos. Deus produz homens que vão obedecer a sua voz. De maneira que hoje, por exemplo, nós já falamos isso aqui, né? O Irã é o país do mundo onde a igreja mais cresce. Sabia disso? A igreja hoje cresce em número, está expandindo em crescimento, explosão de conversões e batismo no Irã. O segundo é o Nepal. Deus está se movendo, nada pode deter o Deus da paz. Então, voltando, e deixa eu colocar isso para vocês, tudo que Gideão precisava e tudo que nós precisamos não é a ausência da perseguição. A perseguição está a nosso favor, ela não é contra nós. Nós precisamos da perseguição porque a igreja precisa ser purificada. E a perseguição ajuda no processo de purificação. Porque se alguém está desatento e está adorando Baal, por exemplo, aí vem o problema, vem a perseguição, aí nós vamos ter que orar, né, irmãos? Vamos ter que clamar ao Deus do céu. E Deus vai ouvir a oração. Mas sem problema, parece que a gente acomoda. E essa é a realidade. Eu ouvi isso. O David Astana, que ficou preso 6 meses lá, 2 anos atrás, dentro da casa dele, ele falou comigo, a perseguição está cada vez mais intensa, muita gente sendo preso, mas ele falou, mas a perseguição ela é a nosso favor, ela não é contra nós. A igreja aqui na Índia precisa ser purificada, ela não está purificada, ela precisa. Então a perseguição, por isso que Jesus não isentou os discípulos da perseguição. Jesus disse, olha só, Jesus disse para os seus discípulos, últimas recomendações dele, ele falou, olha, fiquem prontos, porque vão prender você. Você já pensou que conforto? Vão prender você. Fala para o seu irmão, vão prender você. Aí ninguém fala. Aí ninguém nem fala isso. Parece que eu conheci um professor no seminário, ele falava assim, por que vocês estão me olhando com cara de bacalhau estragado? Quando ele falava uns negócios que a gente ficava... Mas é isso, parece mesmo. É o que Jesus falou, não é eu não. Ele falou, eles vão prender você. E quando prender você, fique em paz. Tranquilo. Fique em paz. Porque... eu vou levar vocês lá para vocês darem testemunho de mim. Aí, na verdade, é Jesus que está assinando a sua sentença e te mandando para a cadeia para você dar testemunho para os que estão lá dentro. Mas é disso que ele está falando. Porque lá dentro da prisão, lá onde há perseguição, não tem quem dê testemunho do evangelho. Então Deus pega o seu filho, o seu discípulo, que está agora com uma paz que veio do céu. O príncipe da paz vive dentro de mim. Então eu não tenho mais medo da perseguição. Muito pelo contrário, eu me exponho para servir a Cristo e fazer com que muitos conheçam a Jesus. Eu posso me expor diante da sociedade. Amém, irmão? Porque nós vivemos num tempo, irmãos, que as pessoas às vezes têm vergonha de dizer que é crente. Não é nem que vai pregar o evangelho. Porque quando você diz que é crente, você tem que explicar alguma coisa. Eu sou crente. É a história da mulher que o filho foi para uma mina trabalhar e ela deu a Bíblia para ele levar e escreveu uma carta para ele, da oração que ela ia fazer para ele todos os dias para a proteção dele. E aí, quando ele voltou, ela perguntou, como é que foi lá? Perseguiram você lá? Eu disse, não, foi tudo tranquilo. Você viu a carta que eu te mandei? Não. A Bíblia ficou na mala dele, nunca tirou, para ninguém saber que ele era crente. A gente estava na Escócia, e vocês sabem, eu trabalhei com carpintaria lá, então eu estava numa obra, tinha ali 800 homens.
eu procurei saber quem era crente ali, para me ajudar a evangelizar, né? Aí encontrei um inglês e um africano. O rapaz que era inglês topou a parada. Ele disse, não, vamos orar junto, vamos ver o que a gente faz. Mas eu chamei o rapaz da África, engraçado, né? Eu nem lembro de que país que ele era. Eu falei, olha, nós somos 3 agora e queremos evangelizar aqui dentro, ganhar almas. Você está com a gente? Aí ele falou assim, como assim evangelizar, ganhar almas aqui dentro? Eu falei, ganhar almas, pregar o evangelho, fazer discípulo. Aí ele disse, você está louco, eu não quero perder meu emprego. Se eu fizer isso aqui, estou fora, não vou. E não foi mesmo. Aí eu cheguei para o chefe, o meu chefe lá naquela obra, e falei para ele, olha, convite para você, eu queria te convidar, nós vamos ter uma programação com os brasileiros, aquela programação que a gente fazia, comida típica, algumas coisas assim, lá na igreja, queria te convidar para ir. Ele olhou para mim e falou, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu admiro você ter a coragem de chegar aqui e me chamar para ir nessa igreja. Como que você ousa fazer isso? Ele disse para mim. Aí eu olhei para ele, aí vem a ousadia do céu, né? Olhei para ele e falei assim, mas o convite está de pé. Se você resolver, você vai ser muito bem-vindo. Ele foi embora. Quando foi no sábado da festa, ele chegou lá com a família toda. Eu fiquei surpreso, porque eu achei que ele estava querendo me demitir. Aí ele falou comigo, sabe o quê? Ele disse, quando você falou, eu fiquei irritado mesmo. Aí depois eu pensei, por que não ir? Aí resolvi trazer a família, foi ouvir o evangelho. Quando a igreja se move debaixo da paz que vem do céu, o milagre acontece. O milagre tem que acontecer. Porque nós somos herdeiros dessa paz. Deus nos deu essa paz de maneira que antes de você chegar para pregar o evangelho, onde você está, a paz já chegou. A paz vai na frente. A paz, ela chega junto. Amém? Eu lembro que eu orava em Trindade, morava numa casa, eu já contei isso aqui, tinha um quintal, uma grama, nós alugamos uma casa lá. Inclusive, o dono da casa era espírita. Olha só. Como é que é o nome dele? Eu esqueço. Sou Divino. Sou Divino. Sou Divino hoje é crente, sabia? Eu fui pregar o evangelho para ele. O dia que os espíritas foram lá um dia na casa, que ele morava perto, e eu fui lá falar com ele, que você sentiu paz depois dessa quarentena aí? Ele falou, não sinto, até eu fico, puxa, não, sem jeito de falar com ele, mas não gosto, não estou feliz. Eu falei, pois é, sabe por quê? Porque o que você precisa é da paz que Jesus traz. Jesus quer entrar na sua casa, estabelecer paz aqui. Aí entreguei uma Bíblia para ele, orei na casa dele, hoje ele é um homem que é convertido, está servindo a Deus. A gente fala sempre, né? Eu morei na casa dele, eu orava no quintal, eu tinha um gramado assim, e eu gostava foi uma das experiências fantásticas que eu tive com o Senhor, porque a lua ia virando conforme a noite, né? Somente lua cheia, então tinha uma hora que o quintal parecia dia, claro, muito claro. E aí, irmãos, Deus começou a me despertar para orar, às vezes 2 horas, 2h30, 3 horas, para mim orar por pessoas, orar pelas nações. E aí, quando eu acordava, que eu ia para lá orar, eu comecei a observar uma coisa. O que mais me agradava era ver quando a luz da lua clareava do fim da calçada aqui até o fim do quintal, porque depois de uma certa hora ia mudando, né? Ia ficando escuro ali. Aí, às vezes, a lua, no momento que a lua está pegando naquele começo ali, era 2 da manhã, ou 2h30, ou 3, ou 3h30, depende da viração. E Deus começou a me despertar todos os dias, quando a lua principalmente estava cheia, né? Exatamente no momento em que o quintal estava totalmente iluminado. Aí eu comecei a ver Deus. É igual o caso de Gideão que eu comecei. Eu falei, mas não é possível. Como que Deus me despertou essa hora? Olha, a sombra estava para cá. E aqui tudo claro. Aí eu deitava naquele gramado, falando com Deus. O dia que eu cheguei em Macongele, lá em Moçambique, um lugar isolado, uma vila entre o Rio dos Elefantes e o Rio Limpopo, um lugar muito difícil. E quando eu cheguei lá, a primeira vez, nunca tinha pisado lá, um lugar difícil, perigoso. Me alertaram que tinha perigo. Mas nós fomos assim mesmo, porque a paz não se compra, ela está dentro de nós. Se eu tenho paz, irmão, eu posso ir. Pode ir. E aí, quando eu pisei lá em Macongele, que eu olhei,
eu vi aquele gramado verdinho, bonito, parecia que tinha um orvalho assim, tudo verdinho, aquelas casas redondinhas, né? Igual aquela que eu te falei. Aí eu estava ali e eu falei para um moçambicano, eu falei, que gramado bonito. Isso era 10h30 da noite. E ele falou comigo, missionário, não é gramado, isso é areia. Aqui é deserto, aqui não tem vegetação. Aí eu olhei, mas não conseguia ver areia, sabe por quê? Deus estava me mostrando uma coisa, eu sou o mesmo que te dei paz lá naquele gramado quando você me procurou. E eu estou aqui nesse lugar. Portanto, aqui pode ser areia, mas eu sou o Deus que faz grama verdejante. Eu sou o Deus que faz. Ali Deus ministrou meu coração algo muito forte a respeito daquele lugar. E assim, não tem tempo para falar detalhes, até eu queria falar mais coisas. Mas, só para resumir, já vou encerrar. Então, essa paz, ela tem a ver, a diferença, né, da paz que Jesus dá, da paz do mundo, porque a paz que o mundo dá, e Jesus está falando isso, né, ela é basicamente a ausência de problema. Tranquilidade emocional. Isso tudo é passageiro, irmãos. Amém? Nós precisamos da paz que é a paz de Cristo. E essa paz que vem através do príncipe da paz, ela vai provocar 3 coisas. A primeira, reconciliação com Deus. O altar é reedificado. Gideão destrói o altar dos deuses falsos e edifica um altar ao Deus verdadeiro. E Gideão descobriu uma coisa, ele não fala que Deus é a minha paz, ele declara Deus é paz. Ele entendeu que Deus não é um provocador de paz, que Deus é a pessoa. Ele é uma pessoa, a paz é uma pessoa. Fala comigo, a paz é uma pessoa. É uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Glória a Deus. Gideão, quando descobriu isso, quando ele descobriu que o que ele precisava não era ser o maior, ele era o menor, ele disse, na casa do meu pai, ele descobriu que a diferença entre ele estar vivo ou morto é que Deus estava com ele. Porque eu estou com você, os inimigos serão destruídos como um só homem. O Deus da paz nos leva, preste atenção nisso, ele não nos isenta da guerra, ele nos leva para o meio da guerra, e no meio da guerra ele promove a paz. E a paz não tem nada a ver com a paz humana, significa que aqueles que andam com Jesus têm paz, andam em paz, em vitória, porque nós temos a paz que vem do céu. Então o altar precisou ser edificado, um altar de adoração ao Senhor, e Gideão precisou se livrar do medo. Muitas vezes, porque quando essa paz vem, presta atenção, quando essa paz vem, primeiro, algumas coisas vão morrer dentro de nós, algumas coisas vão nascer, algumas coisas vão mudar, mas essa paz vai provocar em nós uma mudança totalmente generalizada na nossa vida, de maneira que os seus medos, por exemplo, qual o maior medo de Gideão aqui? Morrer. Ai, vou morrer, vi o anjo. E Deus está falando, você não vai morrer não. Não tenha medo, você não vai morrer. Você vai viver, porque eu estou com você. Amém, amados? Eu estou com você. Por isso Romanos 5:1 diz assim, aliás, eu citei 3 coisas. A terceira coisa, voltar aqui. Essa paz, ela promove reconciliação com Deus, pecados perdoados, vida transformada, segurança espiritual. Eu não estou à mercê, mas espiritualmente agora eu tenho segurança para andar nessa terra, apesar dos pesares, das dificuldades, da opressão, do sistema, de tantas coisas, eu tenho paz. E também essa paz, ela promove o descanso da alma, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da dificuldade, você pode usufruir da paz. Tem paz no seu coração, apesar das dificuldades. Eu conheci um irmão que a esposa dele foi assassinada no campo missionário lá no Oriente Médio, foi metralhada. E ele contou o testemunho, falou, Deus me deu paz. Perdi minha esposa, mas eu não perdi a paz. Jesus falou, eu estou com você e vamos atravessar isso junto. E ele falou, com Jesus eu vou atravessar qualquer campo. Eu conheci um missionário que esteve na África, em lugares onde tinha minas. É um campo minado.
campo minado, cheio de, sabe, mina, né? Bomba, se você pisar, explode. Sabe o que ele contou para a gente? Ele falou, eu passei com o carro, às vezes andando ou de carro, no campo minado, durante 10 anos. 10 anos atravessando um campo minado. E só descobriu que o campo era minado depois de 10 anos. Ele falou, nem uma bomba detonou. E ele falou uma coisa para a gente que eu nunca esqueço, faz muitos anos isso. Ele falou, lugar mais seguro para você estar não é o lugar onde te oferece conforto, segurança. O lugar mais seguro da terra para você estar é no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele te mandou fazer. Porque pode ser um campo minado, mas se Deus está com você, se essa paz está com você, a vitória é certa. Agora, você pode estar num lugar que não tem bomba, não tem nada, alguma coisa pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer, se você não está no centro da vontade de Deus. Por isso, Romanos 5:1 diz assim, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui justificado pela fé em Cristo e agora eu tenho paz com Deus, ou seja, foi estabelecida a amizade, a paz entre nós e Deus. A paz que esse mundo oferece, ela tem a ver com controle, com segurança, com estabilidade. Se está estável, está bem. Se a economia está bem, está tudo bem. Mas se não está, está tudo mal. Mas a paz de Cristo permanece quando tudo isso falha. Aleluia. Por isso, Jesus incluiu, não se turbe os seus corações, nem tenham medo. A paz de Jesus não muda as circunstâncias primeiro, ela muda o coração de quem vai enfrentar as circunstâncias. A paz que Gideão precisava e que os discípulos precisavam, ela precisava vir primeiro de tudo. Porque para enfrentar o inimigo, para enfrentar os desafios, eles precisavam ser transformados no seu interior. Por isso, nós precisamos sair da zona do medo, como estava Gideão, né? Estava escondido, com medo, se sentindo incapaz, eu não poderia, eu não posso fazer, temendo morrer e tudo mais. E o Senhor vem e diz, paz seja com você, não tenha medo. Aleluia. Por isso que podemos dizer que antes da batalha, antes da missão, antes de libertar o povo, antes de trazer as almas, Deus primeiro acalma o coração do discípulo, como acalmou o coração de Gideão, trouxe paz, você não morrerá. Essa é a paz, é a voz da paz dentro de nós, amém? Há um tempo atrás eu estava compartilhando, conversando, estava lembrando do Henrique, né? Sobre essa questão. Muitas pessoas, quando enfrentam a enfermidade, o problema, a primeira coisa que ele perde é a paz. Estava tudo em paz, mas veio o problema, aí a vida vira de perna para baixo, não sei o quê. Se a paz de Cristo é o árbitro no nosso coração, se Cristo habita em nós, haja o que houver, nós podemos levantar as mãos e dizer, somos mais do que vencedores, não morreremos, viveremos, porque Deus está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Outro dia eu termino. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tem ministrado ao meu coração, o coração dos meus irmãos. Senhor, vamos ficar em pé um momento. Senhor, nesse dia em que nós estamos partindo o pão, em que nós vamos participar desse momento, nos faça entender, Senhor, que participar da ceia não é apenas comer pão, beber o vinho, mas é repartir o pão. Esse pão, essa paz que foi nos dada, também nos desafia a repartir paz, a sermos instrumento de Deus, de paz nessa sociedade, no trabalho, no ambiente que nós estamos. Senhor, transforma essa igreja, levante a sua mão, transforma essa igreja em mensageiros da paz, em agentes da paz, em homens e mulheres que promovem reconciliação entre o homem e Deus, que faz com que a comunidade se reconcilie, com que o ambiente de trabalho seja reconciliado e que as pessoas conheçam quem é o príncipe da paz, quem é o Jesus que nós servimos. Senhor, que as pessoas, mesmo que nós não dissemos nada, mas ao olhar para a nossa face, consigam ver que há algo além do que ela está vendo, há uma paz, há algo, uma serenidade que vem do céu, e isso vai provocar nela um desejo de experimentar daquilo que nós estamos experimentando.
Portanto, nesta manhã, tira o nosso medo, a nossa inquietação, a nossa ansiedade, medo do sistema, medo das circunstâncias, medo das situações. Nos dá coragem e ousadia, Senhor, para vivermos em paz, por paz, nos movermos debaixo dessa paz que Cristo nos dá. A paz que só vem de Cristo Jesus. Aleluia! Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Outro dia eu ouvi um jovem mandando uma mensagem para o Donald Trump, porque ele declara, né, que com as coisas que ele tem feito, ele espera chegar no céu. Por exemplo, fazendo umas coisas boas, eu espero ser aceito no céu. E esse jovem mandou uma mensagem, não sei se ele viu, mas ele diz, olha, na realidade, as coisas que você faz, eu ou qualquer um, não podem nos levar ao céu. Mas o que Jesus Cristo fez na cruz pode levar você para o céu. Você pode ir para o céu, seja o presidente, seja o funcionário, seja quem for, porque Jesus é o príncipe da paz. Não porque eu produzi uma obra agradável, não porque eu me tornei uma pessoa boa, mas porque Jesus é bom. Ele é o príncipe da paz e ele transforma a nossa natureza para nós sermos conforme a natureza de Cristo Jesus.